Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, bom dia, grande abraço a todos. Terminou ontem, terça-feira, dia 22 de abril, a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E veja como ela está extremamente disputada. Do G4, os 4 primeiros que sobem para a Série A da terceira rodada, apenas o CRB está. O CRB perdendo consecutivamente a sua 100% de aproveitamento, o seu 100% de aproveitamento, caiu da primeira para a terceira colocação, mas se manteve ali no G4. O Atlético Paranaense venceu e voltou até a liderança, mas com os mesmos pontos do América, que é o vice-líder, e voltou também para o G4, e os mesmos 9 pontos do CRB, que caiu para a terceira colocação. O único que se manteve no G4. E o Avaí, pela primeira vez, do Jair Ventura, com 8 pontos. Os mesmos 8 pontos do Remo, que é o quinto, e do Cuiabá, que é o sexto. Mas o Avaí, pelos critérios, está no G4. Atlético Paranaense, América, CRB e Avaí, pela ordem, formam o novo G4 após a quarta rodada. Já lá na zona do rebaixamento, não. Continuam os mesmos. O Volta Redonda segue lá, foi campeão da Série C o ano passado e segue lá. Um pontinho apenas, que empatou ontem com a Ferroviária. Paysandu com 1 ponto apenas. O Paysandu, que hoje, estou gravando o vídeo, quarta-feira, dia 23, ele joga o primeiro jogo da decisão da Copa Verde com o Goiás. Paysandu e Goiás estão nessa Série B e se enfrentam hoje, mas pelo primeiro jogo da decisão da Copa Verde. Amazonas, que trocou de treinador, mandou embora o Eduardo Barros e contratou o Guilherme. Guilherme, que trabalhou no Velo Clube, fez grande campanha. O ano passado o Velo Clube subiu da A2 para a primeira divisão, o Paulistão, e esse ano o Guilherme fez um grande trabalho e continuou, não só continuou no Paulistão, não caiu, como conseguiu vaga para a Série D do ano que vem. Sensacional. Só que foi de interino, perdeu mais uma vez e segue na zona do rebaixamento. E o Atlético, vice-campeão da Série C o ano passado, perdeu todas, 4 jogos, 4 derrotas. Que coisa, hein? Na artilharia, o Pedro Rocha do Remo marcou mais um, é o quarto dele em 4 rodadas, é o artilheiro isolado da competição. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aí no canal do Luiz Ademar. Já gravei o vídeo da A, tá lá. Já gravei o vídeo da C, também tá lá. Já gravei o vídeo da D, também tá lá. E você que acompanha aqui em São Paulo os estaduais, nós estamos ali. Tivemos já o campeão da 3, o campeão da 2, o campeão da 1. Estamos agora nas decisões, nos jogos decisivos da Série A4. Então acompanhe lá também, é só você ir no playlist, certo? Faça inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião e a gente vai trocando ideias, certo? Vamos começar então com um novo líder, já que não tem mais ninguém 100% de aproveitamento. O único que tinha na terceira rodada era o CRB, que perdeu nessa rodada, e o Atlético Paranaense. Eu vou te falar uma coisa, o Maurício Barbieri no Atlético Paranaense tá ali, ó, balançando, torcedor, não sei o que e tal, mas o Atlético Paranaense tem uns que falam aos trancos e barrancos. Ele já foi líder, vamos lembrar que ele já foi líder, aí saiu do G4 numa derrota e pro Cuiabá de virada, e agora pegou o CRB, que estava 100%, que jogou bem. O CRB jogou muito bem, encarou de frente, o jogo foi muito bom. Mas com 2 gols de 2 artilheiros, o Allan Kardec, que é o 6 do primeiro tempo, e o Renan Peixoto, que entrou no segundo tempo e marcou também, os dois marcaram seu segundo gol na competição. O Atlético Paranaense, para 23.320 pessoas lá na Arena do Furacão, né? O Arena da Baixada, o Atlético Paranaense tirou a invencibilidade do CRB. Mas os dois estão no G4. Olha como a campanha do CRB é boa, hein? E a do Atlético Paranaense também. Ele com uma derrota foi para a quinta, agora com uma vitória ele já voltou para primeiro. Então o Atlético Paranaense com 9 pontos subiu 4 posições e assumiu a liderança, os mesmos 9 pontos do CRB, que era líder, mas pelos critérios caiu para a terceira colocação, mas os dois em número de pontos estão igualadinhos e começaram bem a competição. Entre eles está o América, o novo vice-líder, que também estava fora da zona
de classificação na rodada passada. Veja como uma vitória ainda nesse início de campeonato, as coisas vão mudando. E olha, o América jogando na sua casa, na Independência, com um gol do Miguelito, boliviano Miguelito. Santos emprestou, garoto que vingou na base, poucas oportunidades no profissional para ganhar experiência. Foi pro América, ele que é titular da seleção boliviana nas eliminatórias, hein, cara? O América, para 1.704 pessoas, com gol do Miguelito de pênalti, sofrido pelo Miqueias, fez 1-0 com 12 do primeiro tempo. Depois o jogo foi lá e cá, o DG, quando já estava 1-0 pro América, ainda meteu uma bola na trave, quase empatou pro Goiás. Jogo muito equilibrado, mas com a vitória, o América não só voltou para o G4, como assumiu a vice-liderança com os mesmos 9 pontos do Atlético primeiro e do CRB o terceiro, são os 3 que têm 9 pontos, e tirou o Goiás do G4. Olha que coisa, hein? Uma derrota. O Goiás saiu do G4, caindo 5 posições. Ele foi para 8º lugar com 7 pontos. Olha que está fazendo uma vitória e uma derrota nesse início de competição, o que a gente subentende que vai ser espetacular, extremamente disputada essa Série B, hein? E aí, fechando o G4 com 8 pontos, pela primeira vez aparece o Avaí, do Jair Ventura. O Avaí também que subiu 5 posições com a vitória que ele teve nessa 4ª rodada. O Avaí vem fazendo uma campanha tranquila e agora foi jogar com o Amazonas em crise, zona de rebaixamento, mandou o técnico embora, o Guilherme ainda não estreou, quem foi que comandou o time foi o interino Wilson Silva, mas enfim, o Avaí, o Aleph Manga, lembra dele? Negócio de aposta e tal, ficou afastado, voltou, tá fazendo seus golzinhos. Aos 7 do primeiro tempo, o Aleph Manga fez 1-0. Aí a gente teve o JP ainda no primeiro tempo, no final fazendo 2-0. Depois o Luquinhas foi expulso do Amazonas, e a situação ficou mais tranquila para o Avaí e mais intranquila para o Amazonas, 2-0. Avaí fechando o G4 com 8, Atlético Paranaense 9, América Mineiro 9, CRB 9, Avaí 8. E o Amazonas, com essa derrota, caiu 2 posições, já estava na zona do rebaixamento em 17º, agora ele é 19º, com 1 pontinho apenas. O Guilherme vai ter que trabalhar duro lá, rapaz, vai ter que trabalhar duro lá. Aí vamos para a 5ª colocação, com os mesmos 8 pontos do Avaí, que é o 4º, mas nos critérios fica ali o Remo do artilheiro Pedro Rocha, hein? O Pedro Rocha desandou a fazer gols, é o artilheiro isolado com 4 gols, e foi dele o gol da vitória sobre o Coritiba, que acabou com a invencibilidade do Coritiba. Pedro Rocha, aos 46 do primeiro tempo, num cruzamento do Janderson. 4 jogos, 4 gols, Pedro Rocha, hein? O Gustavo Coutinho, quando o jogo estava 0-0, chegou a meter uma bola na trave, quase o Coxa fez 1-0, mas o Coxa lutou, 17.223 pessoas, hein? Torcedor do Remo é espetacular. O Remo fez 1-0, tinha empatado com o Botafogo em Ribeirão Preto, agora venceu em casa, tem 8 pontos, subiu 2 posições de 7º para 5º, tá liderando o G4, começa avassalador. Muito bem mesmo o Remo. O Remo está na 5ª colocação. Já o Coritiba caiu 5 posições e saiu do G4. Lembra que ele estava no G4? Agora ele é 9º com 7 pontos. Goiás perdeu, saiu. Coritiba perdeu, saiu. Né? Olha que coisa. Mesma coisa acontecendo com o Cuiabá. O Cuiabá também saiu do G4 nessa rodada. Ele tem 8 pontinhos, mas o Cuiabá ficou no empate com o Atlético Goianiense ontem por 1-1, e com esse pontinho somado seria bom, e é bom, se você falar, você soma ponto fora de casa, certo? Mas o Cuiabá, com esse pontinho, ele saiu do G4, ele tem 8 pontos, os mesmos 8 do Avaí que está dentro. A briga está ali, aí é nos critérios, foi até um bom resultado, mas eu vou confessar. Torcedor do Cuiabá, não fique bravo comigo, mas foi no apito.
o Cuiabá não tem culpa de nada. Por quê? Vamos lá, vou falar para vocês. Com 2 minutos de jogo, o Luizão fez 1-0 para o Atlético Goianiense. Na luta, na batalha, num jogo igual, tal, o Derek Lacerda empatou aos 32 do segundo tempo. Mas aos 43 do segundo tempo, para mim, e não quero ser pedante, não sou dono da verdade, estou falando a minha opinião sempre. Você pode discordar e tá tudo bem. Bom, o Federico Martínez teve um cruzamento na área aos 42, ele veio, antecipou para mim a marcação e com o pezão alto ele fez o gol. Antecipou, o cara tá aqui, ele vai, mete o pé alto aqui, ó, não foi aqui no cara. Na minha interpretação. E fez 2-1 pro Atlético aos 43 do segundo tempo. Não vi ninguém reclamando do Cuiabá. Aquela coisa normal, os caras, mas assim, reclamação contundente e tal. O VAR chamou o árbitro, falou, ó, teve pé alto. E aí, na minha interpretação, anularam um gol de maneira equivocada do Atlético Goianiense. 2.764 pessoas lá em Goiânia e ficou no 1-1 que o Cuiabá somou um ponto fora de casa, mas saiu do G4, é o sexto agora com 8, e o Atlético Goianiense caiu 2 posições de 11º para 13º com 5. Está próximo ali, mas não começa tão bem assim o Atlético Goianiense, certo? Então, o Remo tem 8, os mesmos 8 do Avaí, que é o quarto, ele é o quinto fora. O Cuiabá tem 8, os mesmos 8 do Avaí, que é o quarto, mas ele é o sexto. E aí, na 7ª colocação, aparece o Vila. Trabalhei nesse jogo pelo Grupo Tati, na transmissão de Vila 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Jogo muito fácil, com competência. Olha, com 1 minuto de jogo teve 2 grandes oportunidades o Poveda, quase fez, depois de insistir, o Poveda fez 1-0 aos 14, e aí num belo gol da bola trabalhada, aos 42 o Igor Henrique fez 2-0. No segundo tempo o Vila se tranquilizou, o Botafogo não teve competência nem para incomodar, e ficou um marasmo no segundo tempo, 2-0 para o Vila, merecido, não conseguiu o público lá na Serrinha, mas o Vila fez 2-0 e com essa vitória foi a 7 pontos, subiu 5 posições, virou o 7º e colou no G4. Bela vitória. E o Botafogo segue na 16ª colocação com 2 pontos, muito próximo da zona do rebaixamento. Mais uma vez, será que o Botafogo vai fazer esse campeonato para não cair? Que ridículo, hein? Botafogo de Ribeirão Preto, SA, uma vergonha. Bom, o Goiás, que eu já tinha dito para vocês que perdeu do América, também tem 7 que nem o Vila, é o 8º. O Coritiba, que também perdeu, tem 7, mas o Vila é o 7º, o Goiás é o 8º e o Coxa é o 7º, todos com 7 pontos, certo? 7º Vila, 8º Goiás, 9º Coxa, todos com 7 pontos. Na 10ª colocação aparece a Chape. Parece que a Chape quer reagir. Pegou o Atlético, tá certo? Que com todo respeito ao torcedor lá de São João del Rei, tá parecendo que é o saco de pancadas. 4 jogos, 4 pancadas. E a Chape foi mais uma delas, né? Um cruzamento do Mailton. O Mário Sérgio de cabeça fez o único gol da partida aos 10 do segundo tempo. Mas em momento algum, o Atlético mostrou aquele time vice-campeão da Série C, aquele time insinuante. Em momento algum. Então, por tudo isso, né, a gente tem que entender que o Atlético vai sofrer, tá aparecendo. Até porque nesse início de rodada, agora foi fora, jogou em Chapecó. Mas nesse início de competição, ele está jogando fora de casa, fora de São João del Rei, onde ele foi muito forte na Série C ano passado. Ele vem jogando no Independência, porque lá em São João del Rei está sendo reformado. Bom, Chape 1-0, 5.431 pessoas. A Chape foi para 10ª colocação com 6 pontos. O Atlético é o lanterna com 0, o único time que não venceu. Aí na 11º também com 6 pontos a Ferroviária, que ontem empatou 0-0 com o Volta Redonda, lá em Volta Redonda. 0-0, um jogo que, por tudo que foi fraco. O 0-0 corresponde à realidade. O Volta Redonda fez um gol aos 45 do segundo tempo, quando o Luciano Naninho cruzou e o Mirandinha fez o gol. Mas eu entendi que o VAR acertou dessa vez. Eu entendi que o Luciano Naninho empurrou o Bolt, derrubou o Bolt, aí correu, pegou a bola, cruzou e o cara fez o gol. Para mim, também respeitando outras opiniões, o gol foi bem anulado e o 0-0 não tem renda lá, tinha pouca gente,
mas corresponde ao que foi. A Ferroviária, com 6 pontos, é a 11ª, caiu 3 posições, mas está no meio da tabela, e o Volta Redonda segue na zona do rebaixamento, somando seu primeiro ponto, agora na 17ª colocação, certo? Aí com 6 pontos também, não começa tão bem assim, aparece o Novo Horizontino, que empatou em casa, o Novo Horizontino com o Criciúma por 1-1. 2.047 pessoas lá na cidade de Novo Horizonte, o Popó, ex-Oeste aqui de Itápolis, faz 1-0 aos 17 minutos do primeiro tempo, né? Depois, o Popó, que tinha feito o gol aos 17, aos 31, levantou demais a perna e deu um pontapé no rosto do adversário, sem querer também, é uma falta grave, e foi expulso. Ele foi expulso 31, fez o gol aos 17, foi expulso aos 31. E com 1 a mais, o Novo Horizontino foi para cima, não conseguiu fazer no primeiro tempo. No segundo tempo, o Luiz Orama, num belo chute da entrada da área, fez 2-1, e por mais que batalhou, não teve competência para vencer o Novo Horizontino com 2.047 pessoas no estádio. Novo Horizontino 6 pontos, mas nos critérios ele está atrás da Chape, que é a 10ª, a Ferroviária, que é a 11ª, ele é o 12º. E o Criciúma aparece em 14º, hein? 14º com 4 pontos, caiu uma posição, também não começa bem. Se 10º Chapecoense tem 6, 11º Ferroviária tem 6, 12º o Novo Horizontino tem 6, o Atlético Goianiense, que empatou em casa, é o 13º com 5, o Criciúma, que empatou com o Novo Horizonte fora, é o 14º com 4, e o Operário, hein, que começou vencendo, começou parecendo e tal, abriu a rodada no sábado, empatando em casa com o Paysandu. 2.000 ou 3.265 pessoas lá em Ponta Grossa, mas o Operário e o Paysandu fizeram um jogo fraco. O Operário com 4 pontos continua na 15ª colocação e o Paysandu com o seu primeiro pontinho é o 18º na zona do rebaixamento. 16º é o Botafogo, que eu falei para vocês que perdeu para o Vila, fora da zona do rebaixamento com 2 pontos, e aí tem a turma da zona do rebaixamento. Volta Redonda 1, Paysandu 1, Amazonas 1 e o Atlético de Minas Gerais 0. O artilheiro é o Pedro Rocha com 4 gols, depois vem vários jogadores com 2, mas o Pedro Rocha está ali distante. E para encerrar nosso vídeo, vamos falar a rodada que começa amanhã. Estou gravando o vídeo agora quarta-feira pela manhã, dia 23 de abril. Amanhã, 24, já tem um jogo. Novo Horizontino e Furacão. Tigre e Furacão. Furacão vai defender a liderança. O Novo Horizontino tenta melhorar sua situação, já que ele está ali do meio para baixo da tabela. Belo jogo, hein? Amanhã às 21h35. Sexta-feira, 19 horas, Criciúma e Remo. O Remo querendo entrar no G4, mas vai jogar fora com o Criciúma, que precisa se afastar da zona do rebaixamento. Sexta, 19 horas. Sexta, dia 25, às 21 horas, Vila Nova e Chape. Vila Nova e Chapecoense querendo vencer para, de repente, até entrar no G4. Estão querendo se aproximar ali da turma do pelotão da frente. No sábado, às 16 horas, duelo paranaense, Coritiba querendo voltar para o G8 e Operário se afastar da zona do rebaixamento. 19 horas do sábado, Paysandu, zona do rebaixamento com CRB no G4, duelo de opostos. 20 horas do sábado, o Avaí, que entrou no G4, defende a sua presença no G4 diante do América, o vice-líder no G4. Olha que jogão, duelo de G4, Avaí e América, 20 horas, lá em Floripa, sábado. No domingo, 16 horas, o Atlético tentando ganhar a primeira contra o Volta Redonda. Esse duelo foi a disputa do título da Série C o ano passado, o Volta Redonda foi campeão. Hoje, os dois estão na zona do rebaixamento. Quem vencer pode sair. 19 horas de domingo, Cuiabá e Ferroviária. Cuiabá querendo voltar para o G4, Ferroviária querendo encostar lá. 21 horas de domingo, Amazonas, zona do rebaixamento, com o Atlético Goianiense, que está no meio da tabela. E aí essa rodada vai terminar na segunda-feira, dia 28, eu vou trabalhar esse jogo pelo Grupo Tati, Botafogo e Goiás em Ribeirão Preto. Botafogo, se perder mais uma, vai para a zona do rebaixamento, certeza, e o Goiás precisa vencer para tentar se aproximar ou até entrar de novo no G4, outro belo jogo, segunda-feira, dia 28, às 19h30. Eu vou acompanhar tudo e na próxima terça eu venho aqui desvendando e colocando todos os mistérios da quinta rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!